Em relação aos tipos de fibras musculares, só para dar uma base fisiológica para a gente também entender depois do treinamento de resistência, a gente sabe que a gente tem tipos de fibras que são de contração lenta e tipos de fibras que são de contração rápida. Então, os tipos de fibras que são utilizados em intensidade baixa de exercício são principalmente as fibras do tipo 1, que são as de contração lenta e que têm o metabolismo predominantemente aeróbio. As fibras de intensidade que são recrutadas em intensidades mais altas, elas então são fibras de contração rápida e do tipo 2A usa o metabolismo predominantemente o anaeróbio lático, que é a glicólise aeróbia, que produz ácido lático. E os que são as fibras que são recrutadas em intensidades próximas do máximo ou intensidade máxima, são as fibras chamadas tipo 2B ou 2X, depende muito dos autores, mas são as fibras que têm o metabolismo anaeróbio alático, da creatina fosfato. Então, quando eu vou fazer um treinamento de resistência aeróbia, eu vou estar... o objetivo do meu treino vai ser principalmente recrutar fibras do tipo 1 e treinar esse tipo de fibra. Quando eu vou trabalhar uma resistência anaeróbia, então eu passo a querer trabalhar o maior tempo possível de contração nas fibras de contração mais rápida. E eu posso fazer treinos mistos também, intervalados ou intercalados, ou treinos separados, tanto do um quanto do outro também. Aí vem as estratégias de treinamento e periodização que a gente vai ver mais adiante. Em relação à formação do ácido lático, do lactato, que é um dos índices que vai determinar como a gente vai prescrever o treinamento, a gente primeiro tem que entender na base fisiológica, para depois entender o que é limiar de aeróbio, limiar anaeróbio e como prescrever treinamento em cima desses limiares. Então, a formação desse ácido lático e desse lactato, que é o marcador que a gente mede no sangue para determinar esses limiares. Então, a glicose, quando ela é utilizada como fonte de energia, ela pode ser utilizada tanto dentro da mitocôndria, de uma forma aeróbia, quanto fora da mitocôndria, de forma anaeróbia. Mas o que determina, então, se a glicose vai ser utilizada lá dentro da mitocôndria ou fora da mitocôndria? Se vai ser aeróbio ou se vai ser anaeróbio? A intensidade do exercício é que vai determinar isso. Ou seja, se eu fizer uma intensidade baixa de exercício, como eu falei para vocês antes, eu preciso de pouca energia por segundo, ou seja, pouco ATP por segundo. E aí eu vou precisar de poucas moléculas de glicose sendo utilizadas dentro da célula a cada segundo. E nessa velocidade, a glicose ela é transformada em outros compostos, terminando com o piruvato. E todo o piruvato que é formado a partir de glicose consegue ser absorvido pela mitocôndria e se transformar em ATP lá dentro da mitocôndria. Por quê? Porque está chegando pouca glicose por segundo aqui no citoplasma da célula, chegando pouco piruvato por segundo próximo da mitocôndria e ela consegue absorver o piruvato nessa velocidade. Quando eu faço uma intensidade de exercício mais alta, aí eu preciso de muita glicose por segundo, porque eu preciso de mais energia por segundo. Eu vou formar muito piruvato por segundo, próximo da mitocôndria. Ela continua absorvendo aquela quantidade de piruvato que ela conseguia antes, só que está sendo formado tanto piruvato que sobra piruvato fora da mitocôndria. E esse piruvato que sobra fora da mitocôndria vai ser transformado em ATP fora. E ele vai se transformar no ácido lático. Então, vai formar ácido lático e formando, então, o lactato que vai ser medido no sangue. Ou seja, quando eu estou fazendo uma atividade aeróbia, eu uso pouca glicose por segundo, formo pouco piruvato por segundo e não acumulo fora da mitocôndria, não formo tanto ácido lático. Quando eu utilizo o metabolismo anaeróbio numa intensidade alta, eu preciso de muita glicose por segundo, eu acabo formando muito piruvato por segundo, acaba sobrando muito piruvato fora da mitocôndria, e aí ele é transformado em ácido lático. E pode ser tanto ácido lático sendo formado, dependendo da intensidade, que esse ácido lático vai gerar fadiga e o indivíduo não vai aguentar
lá mais do que 1 minuto de exercício nessa intensidade. Então, se eu tiver pouco lactato acumulado no sangue, significa que eu estou realizando uma atividade aeróbia, uma atividade de baixa a moderada intensidade. Agora, se aparecer muito lactato no meu sangue, significa que essa intensidade é alta para mim e eu estou utilizando um metabolismo anaeróbio. Então, eu tenho como saber pela quantidade de lactato no sangue se eu estou treinando em uma intensidade aeróbia ou uma intensidade anaeróbia. É claro que no dia a dia do treino lá, eu nem sempre, quase nunca vou ter um lactímetro que mede a quantidade de lactato para determinar. Se eu estou fazendo treinamento de alto nível, para o esporte de alto nível, aí eu tenho obrigação de ter isso e de fazer essa avaliação e determinar, porque a gente precisa de resultados de treinamento muito refinados para que o indivíduo consiga chegar no seu desempenho máximo. Agora, quando a gente está fazendo treino no ambiente do dia a dia, com pessoas, com indivíduos que procuram a saúde, estética ou coisa desse tipo, então eu não tenho essa necessidade de uma medida tão precisa assim. E aí a gente vai ver, hoje ainda, formas de a gente determinar se é aeróbio ou se é anaeróbio e as diferentes fases do treinamento aeróbio com marcadores que estão relacionados com essa concentração de lactato no sangue. O importante é que vocês tenham em mente sempre que, mesmo que a gente use a frequência cardíaca, a percepção de esforço como índice de treinamento, isso está relacionado com essa produção de lactato aqui, que determina o que é intensidade aeróbia e o que é intensidade anaeróbia para cada pessoa, porque cada indivíduo tem os seus limiares aeróbio e anaeróbio. Então, o que são esses limiares aeróbio e anaeróbio? Se eu fizer um teste, aqui foi feito um teste de esteira, se eu fizer um teste progressivo, que eu vou aumentando a intensidade até o indivíduo não suportar mais, um dos objetivos desse teste é determinar os limiares aeróbio e anaeróbio, para a gente saber quais são as intensidades de exercício que esse indivíduo realiza, que utilizam predominantemente o metabolismo aeróbio, quais são as intensidades que ele utiliza predominantemente o metabolismo anaeróbio, para que eu possa prescrever o exercício na intensidade adequada de acordo com os meus objetivos. Então, nesse caso aqui, foi realizado um teste em esteira, o indivíduo começou com 6 km por hora e foi aumentando 1 km por hora a cada minuto, até que ele chegou em 15 km por hora, não suportou mais e parou o teste. Então, esse indivíduo aqui foi monitorado e a cada minuto foi coletado uma amostra de sangue para medir a quantidade de lactato no sangue naquela intensidade. Para exatamente fazer aquilo que eu falei para vocês antes, que é determinar em cada uma dessas velocidades qual é a produção de lactato, quando é aeróbio e quando é anaeróbio. Quando é que isso começa a sobrar muito piruvato fora da mitocôndria e começar a formar ácido lático suficiente para acumular muito lactato no sangue e, então, mostrar que é um metabolismo predominantemente anaeróbio. Então, vejam que de 6 km por hora, 7, 8 até 9 km por hora, a quantidade de lactato no sangue não aumentou. Então, é uma intensidade muito baixa. A partir dos 9 km por hora, começou a aumentar a quantidade de lactato no sangue. E nos 13 km por hora, a quantidade de lactato disparou, aumentou muito rapidamente. Então, a gente vê aqui dois momentos importantes. O momento em que começou a acumular lactato no sangue e o momento que disparou, que aumentou muito rapidamente até que ele entrou em fadiga e não aguentou a acidez do ácido lático. Ou seja, nesses dois momentos em que mudou o comportamento da concentração de lactato no sangue, é que a gente vai chamar de limiar aeróbio e limiar anaeróbio. Para esse indivíduo aqui, o limiar aeróbio aconteceu a 9 km por hora e o limiar anaeróbio aconteceu a 13 km por hora. E a partir daqui, eu vou agora criar um mapa dizendo quais dessas velocidades
utilizam o metabolismo aeróbio predominantemente de gordura, utilizam o metabolismo aeróbio predominante de glicose e utilizam predominantemente o metabolismo anaeróbio, se dividindo lá entre glicólise anaeróbia e creatina fosfato. Então, é para isso que esse teste foi feito, para a gente poder determinar quais velocidades, quais intensidades, porque não precisa ser só a velocidade, mas eu posso medir a frequência cardíaca ao mesmo tempo aqui e saber em qual frequência cardíaca ele utiliza mais gordura, em qual frequência cardíaca ele utiliza mais o glicogênio, os carboidratos, e quais frequências cardíacas ele utiliza o metabolismo anaeróbio. Isso é a base para eu poder depois prescrever o treinamento de forma adequada. Repito de novo, para o treinamento de alto nível, isso aqui é essencial porque a gente precisa de muita precisão. Ou para pesquisa científica, também. Agora, quando é para o treino do dia a dia, que não é para o alto rendimento, eu vou ter outros marcadores que vão me dar uma resposta muito próxima disso aqui e que vão ser eficientes, e que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, aqui, essa primeira parte onde o lactato não aumentou significativamente, eu vou chamar de zona subaeróbia. É uma zona que, se eu treinar aqui, eu estou perdendo tempo, porque não vai gerar efeito de treinamento, não vai gerar benefício, porque é muito baixa a intensidade. Então, vejam que é importante eu saber o limiar aeróbio, para eu saber também quais as velocidades eu não preciso ficar perdendo tempo treinando, porque não vai gerar nenhum benefício. Imagina uma pessoa começar a treinar com vocês e vocês ficarem lá 2 meses, digamos que seja essa pessoa aqui, com o limiar aeróbio a 9 km por hora, e vocês ficarem lá treinando com ela uns 2 meses, fazendo um treino aeróbio a 6, 7 km por hora. Ficaram 2 meses perdendo tempo. Eu poderia até começar com algumas semanas para gerar aprendizado, para aquecimento, não tem problema. Mas quando eu quero gerar efeito de treino mesmo, o mínimo que eu tenho é começar no limiar aeróbio. Então, por isso que eu preciso saber qual é a velocidade, qual é a frequência cardíaca, qual é a percepção de esforço nessa velocidade, para que eu possa lá, dependendo do treino que eu prescrever, eu utilizar um desses marcadores e saber se eu estou na zona subaeróbia ou não. Seguindo aqui, a gente também tem, acima do limiar anaeróbio, a gente tem a zona anaeróbia. E aí, então, se eu quero fazer um treinamento de resistência anaeróbio, eu preciso, então, saber que eu tenho que treinar com intensidades acima dos 13 km por hora para esse indivíduo. Por isso que para cada pessoa tem que saber qual é o seu limiar, porque cada pessoa os limiares vão acontecer em velocidades diferentes, em frequências cardíacas diferentes, em percepções de esforço diferentes. Então, eu tenho que saber qual é a velocidade do limiar anaeróbio, qual é a frequência cardíaca, qual é a percepção de esforço, para quando eu colocar ele a treinar lá, eu realmente ter certeza se estou fazendo o treino anaeróbio ou não. E eu tenho entre os dois limiares a zona aeróbia. Então, aqui são as intensidades que a gente tem para fazer o treinamento de resistência aeróbia. E ainda a gente tem que saber, dentro dessa zona aeróbia, quais são as intensidades que mais utilizam gordura e quais são as intensidades que mais utilizam o glicogênio como fonte principal de energia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar a zona aeróbia agora, que para esse indivíduo aqui ficou entre 9 e 13 km por hora, e vamos dividir ela mais ou menos na metade. Então, eu vou ter uma primeira parte que é mais perto do limiar aeróbio, que eu vou chamar de zona de treinamento que gera adaptações musculares, ou seja, quando ele treinar nessas velocidades aqui, nessa faixa de frequência cardíaca, tudo que vai melhorar nele vai ser muscular. O metabolismo vai ser melhor, a quantidade de vasos sanguíneos, a oferta de oxigênio, o metabolismo em geral de gordura vai ser melhor aqui. Essa é a faixa de frequência cardíaca, é a faixa de intensidade que utiliza mais gordura do que glicogênio para fornecer ATP. É onde tem a predominância do metabolismo lipolítico.
Já na segunda metade da zona aeróbia, eu vou ter, então, se eu treinar nessas intensidades, eu vou ter adaptações cardiovasculares. Então, eu vou melhorar o sistema de fornecimento de oxigênio e de hormônios e de nutrientes para a musculatura através do sistema cardíaco e respiratório. Essa é a zona de intensidade que utiliza mais glicogênio do que gordura. Vejam, tudo é aeróbio, está tudo dentro da zona aeróbia. Só que na primeira parte, na primeira zona, eu utilizo mais gordura do que glicogênio. Na segunda, eu utilizo mais glicogênio do que gordura. Mas sempre vou utilizar os dois como fonte de energia aeróbia. Quando a gente prescrever treinamento, que a gente vai ver nos métodos na próxima aula, a gente vai ver que essa primeira parte aqui a gente chama de treinamento de resistência, ou treinamento aeróbio extensivo, porque ele é de baixa intensidade e eu consigo fazer longa duração com esse tipo de treinamento. Na segunda metade aqui, eu vou chamar de treinamento aeróbio ou treinamento de resistência intensivo, que é onde eu aumento a intensidade e aí a duração fica um pouco menor e eu tenho, então, esse outro tipo de adaptação. Um treinamento de resistência aeróbia completo, ele começa no limiar aeróbio e vai evoluindo ao longo da periodização de treinamento até próximo do limiar anaeróbio. Alguns até passam um pouco e voltam para que a gente possa ter as adaptações, que a gente já vai falar sobre isso também, as adaptações de treinamento decorrentes desse tipo de treinamento aqui. Então, para isso que foi feita a determinação de qual é o limiar aeróbio e qual é o limiar anaeróbio do indivíduo. Porque aí eu sei qual é a faixa de treinamento aeróbio, quais são as intensidades de treinamento aeróbio, quais são as intensidades que utilizam mais gordura do que glicogênio e quais são as intensidades que utilizam mais glicogênio do que gordura, e a partir daqui eu posso prescrever e periodizar o treinamento de resistência. Se eu quiser, por exemplo, eu não tenho o lactímetro, não tenho como fazer aquele teste lá e medir o lactato. Então, não vou determinar os limiares e não vou ter como fazer. Pelo contrário, tem que fazer. E aí, então, a gente pode utilizar o marcador, o melhor marcador para treinamento de resistência, que é a frequência cardíaca. Nesse tipo de treinamento que não tem oscilações de intensidade, como um treinamento de força, por exemplo, então, eu posso utilizar a frequência cardíaca como marcador porque ela é muito estável durante o exercício. Então, como é que eu vou usar a frequência cardíaca para determinar o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio? Sem precisar coletar sangue, sem precisar fazer um lactímetro, sem precisar até de fazer um teste em esteira. Então, digamos que eu tenho um indivíduo que tem a frequência de repouso de 70 e a frequência máxima de 170. E aí eu vou fazer a reserva da frequência cardíaca, que é a máxima menos a de repouso. Nesse caso aqui, a reserva da frequência cardíaca ficou 170 menos 70 em 100 batimentos. E aí, o limiar aeróbio, ele ocorre aproximadamente a 50% dessa reserva da frequência cardíaca. Então, eu vou pegar a reserva, multiplicar por 50%, e depois vou somar a frequência de repouso para saber qual seria a frequência de treino. Ou seja, eu pego o 100, que é a reserva da frequência que eu calculei lá em cima, multipliquei por 0,5, que corresponde a 50%, deu 50 batimentos, mais 70, deu 120 batimentos. Essa é a frequência cardíaca do limiar aeróbio dessa pessoa aqui. O limiar anaeróbio é só multiplicar por 85%. Então, eu peguei a reserva, que é 100, multipliquei por 0,85, obtive 85 batimentos, mais 70, que é a frequência de repouso, eu obtive, então, 155 batimentos por minuto. Então, os limiares aeróbio e anaeróbio desse indivíduo são 120 a 155. A zona de treinamento aeróbio é de 120 a 155. A gente precisa determinar também qual é a faixa de frequência cardíaca que utiliza mais gordura do que glicogênio e qual é a faixa de frequência cardíaca que utiliza mais glicogênio do que gordura. Qual é a faixa do treinamento aeróbio extensivo e qual é a faixa do treinamento aeróbio intensivo. Então, a gente pode ainda, com a reserva da frequência cardíaca, sofisticar ainda mais esse treinamento. E vejam, eu quero que vocês prestem muita atenção.
Eu só precisei da frequência de repouso e da frequência máxima. Frequência de repouso é muito fácil de medir, pode-se ensinar o indivíduo a medir logo que ele acorda, antes de levantar da cama, ele pode lá contar, ou pode ser colocar o indivíduo ali 15 minutos em repouso, em condições que ele esteja tranquilo, que não tenha feito muito esforço antes, e medir a frequência cardíaca. Então, precisa de 2 dedos para fazer isso. A frequência máxima, o ideal é que se faça aquele teste na esteira. Não precisa fazer medida de lactato, de coleta de sangue, nada disso. É só fazer o teste na esteira, começando com 6 km por hora, aumentando 1 km por hora por minuto até o máximo, e medir a frequência cardíaca lá no final do teste, quando ele não aguentar mais. Essa é a frequência máxima real. Se não for possível fazer isso, existem as fórmulas de predição da frequência cardíaca máxima. Então, coloca a idade lá numa das fórmulas e calcula a frequência cardíaca máxima. Então, não tem nada de custo, não é caro, não gasta nada para fazer isso, e é muito fácil. E eu já tenho o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio na mão.